Então, vamos entender como funciona a nossa carteira de clientes aqui na Senhora Pênis. No menu Carteira de Clientes, nós temos aqui toda a carteira de clientes que são separados em 6 grupos. O primeiro grupo é os campeões, que são os clientes que mais compram com maior valor. O segundo grupo é os VIPs, são os clientes que têm uma frequência alta de compra, porém um ticket médio mais baixo. É tão bom quanto os campeões, mas são clientes que sempre estão comprando ali ticket médio baixo, mas têm uma frequência alta. Novos clientes são os clientes que acabaram de chegar, ou seja, os clientes que fizeram a primeira compra. Os potenciais são os clientes que fizeram a primeira compra, porém já com um valor acima do ticket médio, ou seja, já despertou uma certa atenção. Tem grande chance de virar um campeão ou um VIP, bastando apenas aumentar a frequência de compra desse cliente. Prestes a perder são os clientes que você já está perdendo, ou seja, você precisa ser mais agressivo aqui na oferta. Inativos são os clientes que você já perdeu, ou seja, são os clientes que já estão praticamente desengajados com a sua loja, com os produtos aí que você vende. Então, toda essa segmentação aqui, o nosso sistema, a nossa plataforma, ela já faz de maneira automática. Tá? Basta você usar a plataforma que você já vai ter toda essa segmentação aqui dos seus clientes para você trabalhar. Então, o que a gente precisa entender? Cada um desses grupos, tá? Eu considero os campeões e os VIPs bem parecida a forma de trabalhar, pode ser feito também a mesma forma. Cada grupo desse daqui dita uma forma que nós devemos abordar esse cliente, entrar em contato com esse cliente, gerir essa carteira de clientes, entender a necessidade desses clientes. Uma vez que os clientes entraram aqui, eles vão entrar, principalmente se eles vieram de uma campanha de aquisição de clientes, vão entrar aqui. Ou seja, a nossa missão é fazer com que essas pessoas aqui comprem a segunda vez. Os potenciais é mais importante ainda, ou seja, nós devemos aumentar a frequência desses clientes, porque um potencial tem grande chance de virar um campeão e um VIP. É um cliente que fez uma primeira compra, ou seja, ele já confiou mais na sua loja, porque ele já comprou um valor maior na primeira compra. E o prestes a perder é onde a gente vai ali tampar alguns buracos aí do balde, porque a própria plataforma já está avisando, ó, você vai perder esses clientes, você precisa fazer com que eles voltem a comprar ou comprem novamente. E os inativos são os clientes que você já perdeu. Qual que é a nossa função? É sempre estar fazendo com que esses novos clientes pulem pelo menos para cá, ou seja, migre para os VIPs, e os potenciais migre para os campeões. Essa sempre vai ser a nossa missão. E, consequentemente, os clientes novos que não tiveram adesão, não evoluíram aí para uma segunda compra, eles vão vir para cá, tá bom? E depois daqui, eles vão vir para inativos. Então, o que nós devemos prestar atenção? Ao clicar aqui em campeões, eu tenho toda a minha carteira de clientes, certo? Tudo aberto. A gente tem aqui uma frequência de compra média nessa loja de 42 dias, ou seja, estatisticamente, todos os clientes campeões, eles compram a cada 42 dias uma segunda compra, ou seja, um intervalo de compra. Alguns devem comprar entre 15 e 20 dias, outros devem comprar entre 50 e 60, isso aqui é um tempo médio. E a própria plataforma, ela já mostra para vocês o que vocês... as informações mais importantes. Por exemplo, deixa eu tirar aqui a minha foto. Ok, então, o que vocês precisam entender? Essa tag de engajamento é a tag que vai ditar aonde nós devemos focar e não focar, qual cliente abordar, qual cliente não abordar. Então, temos aqui a tag engajado, ou seja, que demonstra, ela é verdinha porque demonstra que está tudo ok com esse cliente, ele está dentro da frequência média da carteira, ou seja, ele fez uma compra recentemente. Aqui nós temos o número de compras que esses clientes fizeram, o valor que ele comprou, o ticket médio e quando foi a última compra. Se eu clico aqui, abrir o chat, eu consigo ver toda a conversa, eu consigo ver tudo, o cliente ticket médio alto, já comprou 3 vezes, ele usa tamanho PM, ou seja, ele já comprou esses 2 tamanhos, provavelmente, e quando eu clico aqui, eu consigo ter todo o histórico desse cliente, ó, histórico de compras, eu consigo saber, por exemplo, que esse é um cliente que ele, 100% das vezes que ele entra em contato, ele compra, ou seja, ele teve 3 atendimentos, que foi gerado dentro da plataforma, e ele fez 3 compras, ou seja, ele tem 100% de chance de conversão. Toda vez que ele entra em contato, ele entra já pensando em comprar, ou seja, é um cliente que provavelmente é muito decidido, ele só entra em contato para comprar, ele não vai entrar em contato com a sua loja se ele não quiser comprar. Deixa eu abrir um outro aqui, vamos abrir aqui Silvana, né, que tem 11 compras. Ó, a Silvana, nós podemos olhar que ela já é uma cliente que tem quase 60% de chance de conversão, ou seja, ela gerou 19 atendimentos e 11 compras, ou seja, tem vezes que ela entra em contato apenas para tirar dúvida, para perguntar, então não é sempre que ela compra. Mesmo assim, é uma taxa de conversão super alta. Eu consigo ver o ticket médio dela, a peça para atendimento, que é quantas peças geralmente ela compra para atendimento, então às vezes ela compra uma peça, às vezes ela compra 2, mas na maioria das vezes ela compra uma peça somente. E aqui é o que ela gastou no ano. E aqui também eu consigo ver todo o histórico de compra dela, ó, todos os dias que ela comprou. Tá tudo isso aqui, galera, de forma automática na nossa plataforma, no nosso CRM. Você vai gerando esses dados aqui, basta você usar, né, para atendimento. Então, as informações mais importantes que vocês precisam ter
como base para você gerir essa carteira de clientes, grave esse nome, gerir carteira de clientes. Aqui nós estamos lidando com os clientes campeões, que são os clientes que mais compram, com maior valor, com maior frequência. Então, como que eu faço a gestão dessa carteira de clientes? Porque o primeiro passo é gerir a carteira de clientes para poder aumentar essa carteira de clientes, ou seja, os clientes que estão aqui, eles não podem sair dessa carteira. Eu tenho que manter eles aqui consumindo o máximo de prazo possível. E qual que é o meu dever aqui? O meu dever aqui é dar atenção para esses clientes de acordo com o nível de importância que ele tem para o meu negócio. Se ele é um cliente campeão, então ele já tem um nível de confiança na minha empresa muito maior. Ele sabe quem eu sou, ele sabe onde minha loja fica, ele sabe o que eu vendo. Então, o meu dever aqui é eu dar atenção para esse cliente para mim continuar sendo a primeira opção de compra quando ele pensar em comprar um produto ou um serviço que eu vendo no meu negócio, na minha loja. Então, eu preciso ser a primeira opção de compra quando ele pensar em consumir o que eu vendo. Esse é o dever. Como que nós fazemos isso? Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é a frequência média dessa carteira aqui de compras, ou seja, a recompra dessa carteira está entre 42 dias médio. Então, ou seja, tem clientes que às vezes compram em 20 dias, tem clientes que às vezes compram em 60. Então, nós estamos aí com 42 dias de frequência média. Essa carteira, ela representa quase 10% de toda a minha base de clientes, ou seja, então é uma carteira bem considerável. Digamos que 10% é bom, Henrique? Olha, quanto maior a porcentagem de clientes campeões, mais o seu negócio vai ter previsibilidade, mais o seu negócio ele vai ter faturamento sempre crescente, com previsibilidade. O que é previsibilidade? É você poder prever o faturamento dos próximos meses de acordo com os dados que vocês têm, tá? Ó, o ticket médio dessa carteira é R$249. É um ticket médio, ok, dependendo do ticket médio da loja, enfim, cada loja tem o seu ticket médio, né? Então, o que nós precisamos entender aqui? A nossa missão é reduzir a frequência média, ou seja, vocês devem acompanhar isso aqui mensalmente, se a frequência média está sendo reduzida. Por exemplo, se eu consigo reduzir a frequência média para 30 dias, no mínimo aqui, a gente vai ter um aumento de faturamento aí gigantesco. Gigantesco, eu falo assim, é representativo. Por exemplo, se eu reduzo a frequência de compra para 30 dias, mantendo o ticket médio e aumentando aqui a porcentagem dessa carteira de clientes no meu grupo de todas as carteiras, de todos os meus clientes, então logo eu consigo ter um aumento de faturamento basicamente só fazendo uma estratégia de retenção, ou seja, dando mais atenção para os meus clientes. E, por obrigação, os clientes que estão dentro dessa carteira são os clientes que vocês precisam conhecer de verdade. Vocês nunca vão conhecer todos os clientes da sua loja, enfim, impossível. Mas os clientes que estão na carteira de clientes campeões são os clientes que vocês devem conhecer de verdade, porque são os principais clientes do seu negócio. Então, como que eu gero essa carteira? Bom, é simples, o próprio indicador aqui de engajamento já te avisa, ó. Se tiver engajado, quer dizer que tá ok, esse cliente ele teve atenção, ele entrou em contato com a sua empresa recentemente, ele consumiu o produto recentemente, então está ok. Tá aqui, ó. Última conversa foi ontem, tá vendo? Há 2 dias, então ele está engajado, ele comprou, certo? Logo depois, nós temos a tag precisa de atenção, ou seja, é o cliente que está precisando de atenção, que ele não comprou na frequência média. Então, se eu quero reduzir a frequência média de compras, esse cliente que já está 45 dias sem comprar, e ele já fez 2 compras. Por que ele não fez a terceira compra? Então, nós devemos fazer essa análise, ó. Precisa de atenção, ou seja, se eu faço esse cliente aqui ele fazer uma compra, logo esse cliente ele vai para o engajado. Então, se eu pego aqui, ó, esse cliente que ele precisa de atenção, tá? A frequência média de compra dele é 31 dias, ou seja, percebe que se cada cliente ele tem uma frequência de compra, ou seja, a média geral está sendo 42 dias, mas esse cliente aqui, ele tem uma frequência de compra de 31 dias, ele já fez 6 compras, ele precisa de atenção, então eu preciso vender para ele novamente para ele ficar dentro da métrica, ou seja, porque ele já tem uma métrica boa. Se a minha média é 42 dias, ele está com 31 dias, só preciso manter, certo? Se a minha meta é chegar a 30 dias, eu preciso só manter esse cliente aqui. Então, é um cliente que a última conversa dele foi há 9 dias, ou seja, é um cliente que, basicamente, vamos olhar aqui, por que esse cliente não comprou? É um cliente que pergunta muito, ou seja, ele sempre está engajado com a nossa loja. Então, é um cliente que tem 27% de taxa de conversão, ele já gerou 22 atendimentos e 6 compras, ou seja, ele pergunta muito e ele não compra sempre. Mas, ou seja, provavelmente é um cliente que toda semana está entrando em contato, entendeu? Então, precisa de atenção. A gente precisa entrar em contato com essas pessoas e pelo menos reduzir aqui, ó, última conversa, se eu quero reduzir o meu prazo médio para 42 dias, no mínimo minha última conversa com essa carteira aqui tem que estar sempre abaixo de 30 dias. Se eu quero reduzir para 30 dias, aqui tem que estar abaixo de 30 dias. Tem que estar aqui, ó. Beleza, ele precisa de atenção, ou seja, ele não comprou recentemente. Esse cliente aqui ele já fez 4 compras, ó, o ticket médio de R$207, mas ó, ele tem 25 dias da última conversa. Então vamos entrar em contato com esse cliente, certo?
Ele tem uma frequência de compra super alta, ó, super alta, 13 dias, ou seja, é um cliente que está comprando aí toda semana. Então, quais são os indicadores importantes? Tá? As tags, engajado, tá ok. Também não vamos ficar perturbando os clientes, né, galera? Então, precisa de atenção. Primeira coisa que eu devo olhar, a frequência média de compra desse cliente 45 dias, porém a última conversa foi 23 dias. Já dá para mim entrar em contato com ele oferecendo alguma coisa. Mas oferecer o quê, Henrique? Oferecer as novidades, os lançamentos, o que lançou hoje, tudo chegou de novo na sua loja. É os seus clientes mais importantes. Então, você precisa entrar em contato com essas pessoas para você poder fazer uma terceira, uma quarta, uma quinta compra. Ou seja, é os clientes que realmente você precisa dar atenção, você precisa saber a profissão, né? Às vezes a pessoa, ela é advogada. Poxa, chegou a alfaiataria, vamos mandar para esse cliente. É o cliente que usa o que chegou. Então, é o cliente que já conhece a sua loja. Se você não dá atenção para esse cliente, ele vai acabar consumindo em outra loja. Então, a ideia aqui dessa carteira é nada mais do que você se manter vivo, dar atenção para o seu cliente, entendeu? Ele já confia em você. Ele só precisa ter algum nível de atenção maior que ele não teria em outra loja, porque a outra loja não vai ter um CRM como a senhora vendas. Entendeu? Que te mostra os dados. Então, esses clientes que estão aqui, vocês precisam sempre estar dando atenção para eles. É atenção, precisa de atenção, tem que dar atenção. Aí esse cliente aqui, por exemplo, Thalissa, a frequência média de compra dele é 84 dias. Então é um cliente que compra muito, muito, muito pouco. Mas tem um ticket médio acima da carteira. Então, a última conversa foi há 6 dias. Ok, aqui tá ok, entendeu? Entrou em contato, o cliente não comprou, mas entrei em contato, o cliente não comprou, vamos entender o que ele busca, mas ele não respondeu. Do nada, esse cliente ele vai aparecer na sua loja e vai te falar que você sempre tá mandando mensagem para ele e que ele vê tudo e ele vê na loja por conta disso. Mas ele não responde no WhatsApp, mas é só dever dar atenção. Então, perdendo interesse. Perdendo interesse, galera, basicamente um cliente que está quase saindo já da carteira. Perdendo interesse, mas assim, esse aqui, perdendo interesse, já fez 4 compras, a frequência média é 43 dias, ou seja, já é acima da frequência média, mas a última conversa foi 50 dias, ou seja, claramente aqui é um cliente que provavelmente foi um erro da loja. Por que ele não entrou em contato com esse cliente? Entendeu? Por que não gerou uma conversa, não mandou uma mensagem? Então, é isso que a gente precisa tá atento. Então, perdendo interesse já é um cliente que você já pode ser um pouco mais agressivo aí para ele voltar a comprar. Entendeu? Eu não gosto de... É porque, o que vocês precisam entender? Provavelmente, esse cliente aqui, perdendo interesse, ele chegou, tem 54 dias da última conversa. Ele chegou, ou seja, detalhe, é um cliente que tem uma frequência média de 16 dias, então é um cliente que ele comprou ali praticamente a cada 15 dias e depois parou de comprar. Parou por quê? Entendeu? Então, é um cliente que provavelmente por erro da loja, que não entrou em contato com esse cliente, ele chegou no nível aqui que eu falo que é uma tragédia, entendeu? Porque é um cliente que, poxa, né, agora ficou muito mais difícil a gente recuperar ele. Ou seja, esse cliente já foi para outra loja. Então é um cliente que você vai ter que ser um pouco mais agressivo, às vezes dar uma oferta, uma promoção, algo especial, uma entrega gratuita, entendeu? E é um cliente que, poxa, ele é campeão ainda, entendeu? Então, assim, essas pessoas aqui, elas estão mais propícias, é mais difícil de comprar. Provavelmente elas estão mais perto de sair da sua carteira. Então, ou seja, vai ser um buraco a mais no seu balde aí, entendeu? Então, esses aqui, não pode deixar chegar nesse nível. Por exemplo, aqui, perdendo interesse é 44 dias da última conversa, 60 dias da última conversa, quase 120 dias da última conversa. Então, claramente é erro da loja. Se aqui tivesse 10 dias, 7 dias, ok. Entendeu? A loja fez o trabalho dela. O cliente não quis comprar, tá tudo certo. A gente não consegue obrigar ninguém a comprar. A gente só precisa manter vivo nesses clientes, né? A nossa empresa viva na cabeça desses clientes. Então, logo depois vai aparecer aqui, tem uma outra tag ainda, que é porque essa carteira não tem ainda nenhum cliente que está nesse estágio, que é uma tag vermelha, tá bom? Vocês vão ver aí, que se chama Deixando de Ser Campeão. Deixando de Ser Campeão, que é realmente um cliente que ele está basicamente muito próximo de sair da sua carteira, certo? Então, pessoal, esses clientes aqui, os melhores clientes da sua loja, do seu vendedor, quando você cadastra o vendedor no sistema, ele tem a carteira dele, assim como outro vendedor, você tem 3 vendedores, cada vendedor vai ter sua carteira. Então, cada vendedor vai gerir a sua carteira de acordo com os clientes dele. Ou seja, o nosso sistema, a nossa plataforma, ele já mostra tudo para vocês. Já mostra tudo, tá bom? Para vocês entenderem todos os indicadores que vocês precisam. E logo mais, vocês podem clicar, por exemplo, se eu clicar aqui na Andriele, vamos supor que eu quero resgatar esse cliente. Eu entendo que é um cliente que tem um ticket médio padrão é que o ticket médio dela vai estar dentro da média, tá? É uma cliente que ela usa P e eu consigo ver todo o histórico de conversa. Tá vendo? Todo o histórico de conversa, o que ela veio buscando, o que ela veio procurando, o que ela veio conversando. Se eu pegar uma outra aqui, vamos pegar aqui, precisa de atenção, a Kelly. É uma cliente que tem um ticket médio alto, ela usa M, ela já procurou um produto grosso, um produto canelado, ela já fez uma reclamação. Eu consigo olhar todo o histórico de conversa dela aqui, entender basicamente o que ela procura, o que ela comprou a última vez, consigo ver o histórico de compra, eu consigo entrar em contato com ela basicamente
mostrando o lançamento, se ela usa M, eu posso oferecer, ó, chegou M aqui, querem pra você e tal, e tudo mais, entendeu? Ó, vamos começar, ó, chegou de conjunto aqui que sai muito rápido, você não quer aproveitar, tem seu tamanho e tal, sabe? É conversas muito mais nesse sentido, muito mais assim, que o cliente, ele, nossa, ela me conhece, entendeu? Porque a plataforma já mostra tudo, praticamente as informações que você precisa para você entrar em contato com as pessoas. Bom, e depois, nós temos os VIPs, que é basicamente a mesma coisa, só que você pode ver que o ticket médio é bem menor. São clientes que têm muita frequência, mas compram sempre valores baixos. Consequentemente, ele tem uma frequência média menor. Então, dá para reduzir isso aqui para 25? Dá. Ó, tem que perder interesse também. Ou seja, ó, 3 dias, 62 dias sem entrar em contato com esses clientes. 62 dias é muito tempo, tá vendo? Então, é um cliente que está perdendo interesse. É a última compra dele. Deixa eu ver aqui. A última compra desse cliente foi há 4 meses e a última conversa há quase 2 meses. Então, é um cliente que provavelmente vai ficar mais difícil de recuperar, porque chegou nesse estágio. Quando, ó, esse cliente aqui já é um cliente, ó, beleza, há 5 dias a última conversa, mas a loja fez o trabalho dela, entrou em contato, o cliente não comprou, ok. Mas, ó, o problema volta a estar aqui, ó, muito tempo sem entrar em contato com o cliente e muito tempo sem comprar da última compra, entendeu? Se você tem aqui, então, o que você tem que olhar aí na sua carteira de clientes dos seus vendedores? Basicamente, se ele está fazendo o trabalho dele, entendeu? É isso, tá bom? Porque também você não consegue controlar se o cliente vai comprar ou não. Não é todos os clientes que compram quando a gente precisa. Enfim, tá? Mas nós devemos fazer a nossa parte, porque nós temos controle. Então, você viu, galera, que a plataforma ela já mostra tudo para vocês, tá bom? Tudo. Então, basta usar, criar o hábito de uso do CRM dentro do seu negócio. Né? Então, quanto maior a porcentagem dessas duas carteiras aqui, mais você vai ter previsibilidade de vendas, mais você vai ter um faturamento estável. E o que a gente precisa entender aqui? Cada grupo é gerido de uma forma diferente. Por exemplo, é o que eu falei, os campeões, os VIPs, é mostrar novidades, é mostrar os lançamentos, é dar alguma exclusividade para garantir antes. Entendeu? Esses clientes aqui, eles nunca devem ser tratados como os clientes, como as outras pessoas. Eles devem ser tratados de forma diferente. Eles têm que ter alguma prioridade, eles têm que ter algo a mais, eles têm que sempre estar sentindo que você está dando atenção devida para eles. Então, isso aqui é um trabalho muito mais aí de dar atenção para as pessoas, tá bom? Eu vejo muitas lojas aí pecando, perdendo clientes por falta de atenção, atendendo todo mundo que só chega. Principalmente as pessoas que usam somente o WhatsApp para vender. Por quê? Porque sempre você vai estar atendendo por ordem de recência de mensagem, e nunca pela importância do seu cliente. Então, essas pessoas aqui são as pessoas que devem saber antes das novidades, do que chegou, do que vai chegar. São as pessoas que te dão aí grande parte do seu faturamento. Ou seja, imagina se essa carteira aqui, essas duas carteiras representassem 30%, 25% do seu negócio, do seu faturamento. Você teria uma previsibilidade muito maior, entendeu? E uma montanha russa de faturamento muito menor, tá bom? E agora, os novos clientes, o que nós precisamos entender? Os novos clientes, pessoal, o que nós devemos entender aqui? Provavelmente são clientes que vão vir pelas campanhas de aquisição, ou para fazer uma compra, observe que o ticket médio já é mais baixo. Então, o que nós devemos oferecer? Muitas vezes um produto mais que completa ali o primeiro produto. Por exemplo, lembra que lá atrás, na campanha de aquisição, eu mostrei para vocês que tem que ser um produto que faça sentido o cliente consumir outros produtos da sua loja. Ou seja, que eu até falei a história do sofá, não vamos usar um sofá para a campanha de aquisição, porque a pessoa compra um sofá a cada 10, 5 anos. Então, digamos que tem que ser um produto que atraia o público que vai consumir outros produtos da sua loja. Por exemplo, vendo roupas para academia, uma blusa dry fit, um combo. Então, ou seja, depois eu posso oferecer um short para esse cliente, ó, chegou aqui um combo de short para você, tá com essa oferta e tal, você não quer aproveitar e garantir, e fazer com que esses clientes venham a fazer a segunda compra. Então, a sua única missão aqui é fazer esses clientes comprarem a segunda vez. Justamente oferecendo algo que completa a primeira compra dele. Você pode também ver a conversa, ver o histórico, ver o que ele comprou, enfim, e trabalhar essa carteira de clientes aqui. Então, o objetivo é esses clientes saírem daqui, ou para cá, ou para cá. E logo depois, nós temos os clientes potenciais, que é nada mais do que a mesma coisa, só que são clientes que já não têm, talvez, objeção de preço. Por quê? Porque já comprou um ticket médio alto na primeira compra. Então, talvez, você dá ali uma exclusividade para ele na segunda compra, algo que complete a primeira compra dele. Provavelmente aqui vai estar os clientes que garantiram a campanha de aquisição ali mesmo. Aqui já vai estar as pessoas que compraram um produto mais caro na sua loja, que já está acima do ticket médio, olha o ticket médio, tá vendo? É até maior que os clientes campeões. Então, muitas vezes a gente ofereceu uma exclusividade para esse cliente, olha,
fulano, é o que vai chegar amanhã, você não já quer garantir no seu tamanho, tal. Enfim, e aí transformar esse cliente aqui em campeão. Ou seja, esse cliente aqui, esses dois grupos são os mais importantes, depois esse, porque esse aqui é um caminho fácil para o campeão, um caminho fácil, tá bom? Basta você dar atenção para essas pessoas. E os novos, aí você vai ter que ter aí algo aí para tentar aumentar esse ticket médio, tá bom? Porque são os novos clientes com ticket médio mais baixo, aqui são os novos clientes com ticket médio mais alto. Então, digamos que aqui você não vai ter mais objeção de preço, ou seja, você pode dar só uma exclusividade para esse cliente que provavelmente você já consegue migrar ele aí para os campeões. E os novos você vai ter que tentar oferecer um outro combo, alguma coisa ali, para ele fazer a segunda compra. E na terceira compra, talvez, quando ele virar um VIP aqui, você tentar aumentar o ticket médio, porque os clientes VIP, eles já têm frequência de compra, ou seja, ele já acredita na sua empresa, ele já confia na sua empresa, o seu trabalho é só tentar aumentar o ticket médio. Aqui, o trabalho é de aumentar o ticket médio para esse cliente vir para cá, certo? E aqui é pular direto para cá, porque é o cliente que já não tem mais objeção de preço, tá bom? E os prestes a perder tem que ser os clientes que vocês já entraram em contato, que você já geriu, já foi gerido, e você fez tudo, você ofereceu aqui um combo de short para essas pessoas, você ofereceu uma exclusividade para as pessoas, mesmo assim ela não comprou, ela veio para a pressa a perder. Por quê? Aqui em pressa a perder, você vai ter que ser muito mais agressivo, mas muito mais agressivo. Você vai ter que trabalhar com desconto, com ofertas, queimar margem, porque aqui praticamente o cliente aqui ele já está assim, já tá saindo do seu negócio, já está desacreditando no seu negócio, já está totalmente desengajado, então aqui você vai ter que ser, às vezes, dar algo que é muito mais vantajoso para ele do que para você. Porém, depois que ele volta comprar, o nível de confiança dele aumenta. Então, ou seja, você pode depois rentabilizar esse cliente aí de acordo com as carteiras. E os inativos, eu digo aqui que é o último cliente que você deve entrar em contato. Se você faz o trabalho da forma certa, se você gera essa carteira de clientes da forma certa, os inativos aqui provavelmente são as pessoas que você deve ignorar aí realmente, ou às vezes quando for, ou fazer uma campanha muito mais agressiva mesmo, muito mais, né, ali, parecido com o que você vai fazer aqui, mas são clientes que você deve dedicar esforço somente aí num fecha mês, algo assim, sabe? Já entrei em contato com todo mundo, agora eu vou para esses aqui. Porque realmente são as pessoas que talvez já decidiram aí não ser seus clientes mais. Ou pessoas que realmente você não vai controlar ela de jeito nenhum. Não adianta você mandar mensagem, não adianta você ficar insistindo que ela não vai comprar. Ela só vai comprar quando ela decidir comprar e ela decide a loja que ela vai comprar. Não é você. Então, são pessoas aí que tem que entrar em contato? Tem que entrar em contato. Mas como eu entro em contato com essas pessoas? Primeiro, eu aconselho você sempre entrar em contato de acordo com as tags. Ó, esse aqui, ó, claramente é um cliente que ele é um ex-potencial, ou seja, um cliente que tem um ticket médio alto, mas ele só fez uma compra. Mas aqui, ó, claramente a gente vê um erro gigantesco. É um cliente potencial, mas também 6 meses a última compra e 180 dias a última conversa. Então, ou seja, claramente é um cliente que não usaram o CRM da maneira certa. Não usaram o CRM para esse cliente. Ou seja, a loja não está usando o CRM da maneira correta, porque não faz sentido a gente não entrar em contato com esse cliente que é potencial. Esse aqui, há 6 meses atrás, era um cliente candidato a entrar na carteira de campeões. Como a loja não deu atenção, a loja praticamente perdeu esse cliente. Tá, mesma coisa aqui, ó, esse potencial, 145 dias. E aqui, galera, vai ter todas as tags, tá? Ó, ex-VIP, ó. Ex-VIP, é um cliente ex-VIP. Ele era da carteira VIP e saiu da carteira VIP. Entendeu? Ó. E aqui vai ter ex-campeão, ex-VIP, ex-potencial. A orientação que eu dou para vocês nessa carteira aqui é sempre tentar resgatar os clientes que tem tag. Sempre tentar resgatar os clientes que tem tag primeiro, tá? Depois devemos ir para os outros. A não ser que você realmente não fazia um trabalho de gestão de carteira. Aí, nesse caso, aí você pode considerar aqui que vários clientes dá para recuperar. Agora, se você fez um trabalho de gestão de carteira da forma que eu mostro para vocês, da forma que eu ensino aqui para vocês, aí sim, esses clientes aqui são os clientes que praticamente estão descartados. Por quê? Se eu passo a gerir minha carteira, realmente, tanto o PETS a perder quanto os inativos são os clientes que realmente eles que decidem quando ele quer comprar e são clientes que você tem pouca influência ou total controle sobre as compras dele. Ou seja, você vai mandar mensagem, ele não vai responder, não vai engajar, enfim. Na nossa plataforma, nós temos 2 carteiras de clientes para vocês entenderem, tá? A carteira interna, que é a carteira que eu te mostrei aqui, que são os vendedores internos, né? Lá no cadastro de vendedores, você pulou essa fase ali, essa parte. Quando você cadastra um vendedor na nossa plataforma, você tem a opção de colocar ele como interno ou como externo. Qual que é a diferença, Henrique? A diferença é a seguinte, é que o vendedor interno ou a carteira interna, que é essa aqui que você viu, quando você entra aqui, você consegue já entrar em contato com esse cliente, certo? É interno porque você está usando o WhatsApp conectado na Senhora Vendas. O WhatsApp seu está conectado dentro da nossa plataforma, ou seja, você usa todo o sistema de mensageria para atendimento, aqui que a gente já proporciona. A carteira externa é a mesma coisa dessa, só que ela é mais para ser usada no celular do seu vendedor, que ele não está com o número conectado na Senhora Vendas.
independente se ele usa o celular dele para entrar em contato com os clientes, ou se ele usa o celular que você dê para ele ali, né, que você dê para ele usar. Se você é basicamente a diferença que não está usando o WhatsApp conectado dentro da plataforma. Como que é essa carteira? É a mesma coisa e ela foi feita aí basicamente para os seus vendedores dentro de loja usar, tá? Ela foi pensada para isso, os seus vendedores presenciais. Deixa eu fazer aqui. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Imagine que isso aqui é um celular, certo? Imagine que isso aqui é um celular. Vou até aumentar aqui um pouquinho de foto. Imagine que isso aqui é um celular, ó. Tá vendo? Os campeões, os VIPs, os novos, os clientes, ó. Mesma coisa. Aí se eu clico aqui, vai direto pro WhatsApp, entendeu? Vai direto pro WhatsApp, eu vou até clicar para você. Então, se a pessoa tiver no celular, ela vai cair direto na conversa desse cliente só para mandar uma mensagem. Tá? E se eu clico aqui, ó, já informa que essa pessoa já foi entrar em contato. Deixa eu voltar aqui. Ó, tá vendo? Já fica aqui que esse cliente a gente já entra em contato com esse cliente. Então, basicamente é o seu vendedor ali externo que ele usa o celular dele, às vezes outro celular que você proporciona para ele também, enfim, independente, para ele gerir a carteira deles, tá? Para ele gerir a carteira de clientes dele ali dentro de loja, tá? Ó, tem tudo aqui, tá? A mesma coisa que eu te mostrei ali, ali também tem, ó. Tem inclusive, ó, tem até as tags, para ele colocar as tags, ó. Usa P, usa M, usa G, enfim, tá bom? Então, basicamente é a mesma coisa, só que é adaptado mais ali para usar no próprio celular dele. Porque a gente sabe que na maioria das empresas hoje, os vendedores pegam o WhatsApp dos clientes para mandar foto, mandar vídeo. Às vezes o próprio cliente pede o WhatsApp do vendedor e o vendedor ele fica ali, né? Também falando com os clientes dele. Então, vocês podem colocar para ele usar para ele gerir a carteira de clientes deles também, né? De forma organizada, porque muitas vezes a gente sabe que o vendedor ele usa o celular dele ali, mas ele não tem uma gestão, ele não sabe quem precisa entrar em contato, quem precisa entrar em contato. Então, isso aqui serve para ele usar dentro do celular dele, ou seja, por isso que chama carteira externa, para usar no celular ali com um número que não é o número que está conectado na Naciona Vendas. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês, para vocês entenderem toda a carteira de clientes, como funciona. Aqui, isso aqui é o coração da retenção. É aqui onde você vai ver tudo que precisa ser feito, o que está sendo feito errado, o porquê que não está dando, você não está tendo os resultados que você às vezes precisa, entendeu? Você precisa melhorar. Então, assim, é o que eu falo. O vendedor, ele fala para vocês bem assim, tá? Ai, não está tendo cliente. Ai, não está tendo chamada. Ai, tá ruim as vendas. Eu vou dar um conselho para vocês aqui. Quando esse vendedor, às vezes acontecer isso, né, se acontecer com vocês devem abrir a carteira de clientes aqui e mostrar para ele por que não está tendo venda. Entendeu? Por quê? O correto é vocês só aceitarem conversar com os seus vendedores sobre venda, sobre aumento de venda, sobre de forma estratégica, se ele tiver gerido a carteira de clientes dele da maneira correta. Ou seja, se eu entro aqui em Campeões e eu vejo, poxa, um cliente aqui, ele está perdendo interesse, mas tem 103 dias que ninguém inicia uma conversa com ele, que ninguém mostra nada para ele, que ninguém manda uma mensagem, claramente é por isso que está tendo essa queda de vendas. Ou seja, por que eu vou conversar com esse vendedor sobre o aumento de vendas se ele não está fazendo o básico? Se ele não está fazendo aí, gerindo a carteira de clientes dele. Então, por que ele precisa de mais clientes se ele não está conseguindo gerir a carteira de clientes dele da forma correta? Então, isso aqui, pessoal, até ajuda vocês até a conversar com o vendedor mesmo, entendeu? Porque vocês não podem aceitar um vendedor seu, da loja de vocês, falar que as vendas estão ruins, mas ele não está gerindo a carteira de clientes dele da maneira que deve ser gerida, entendeu? Porque estou fazendo tudinho conforme você me pediu, conforme estou gerindo a minha carteira corretamente. Pode olhar, ok, então, realmente, vamos entender aqui porque as vendas estão ruins, vamos fazer uma estratégia para aumentar. Tenho certeza que não vai nem chegar nessa parte, não vai nem chegar nessa fase, porque o básico bem feito, ele funciona. Então, se a gente gerir a nossa carteira de clientes da forma correta, da forma que deve ser, provavelmente você não vai ter que estar tendo essa conversa com o vendedor, entendeu? Porque ele vai estar vendendo bem. Ele vai estar vendendo bem, tá? Então, você não vai nem chegar nessa parte de falar sobre aumento de vendas, porque ele vai estar vendendo bem, entendeu? Possivelmente, se ele não está vendendo bem, é porque ele não está gerando a carteira de clientes da maneira correta. Então, é até para vocês ficarem ligados nisso, tá bom? Então, galera, esse é o último conselho que eu queria dar para vocês. E é isso, vamos para a próxima parte.